Sejam bem-vindos a mais um podcast ao Money em Movimento e hoje vai ser um episódio muito especial, onde eu vou estar frente a frente com a minha sócia, psicóloga, nutricionista e gestora Giovana. Mais uma vez juntos aqui batendo papo e hoje vai ser um papo Vai bem ser bacana. literalmente um bate-papo, né, hoje, sobre esse caso aí que tomou as contas da mídia essa semana passada. E chamou muita atenção. Muitos atletas interessados em saber o que foi que aconteceu, por que aconteceu isso, e do nada, né? Só dançando. Será que isso acontece com frequência? E tem muita coisa envolvida, né? E a gente vê que ali tem um grupo interessante, porque é uma dançarina. Vou só falar aqui pro pessoal para o caso de Graciane Barbosa, tá? Que a gente pulou aí. Então, ela estava participando da Dança dos Famosos, é um quadro, e de repente ela se lesionou, teve que sair da competição para entrar para uma cirurgia, né, e recuperação. Então, fala aí um pouquinho o que foi que aconteceu, que eu fiquei curiosa e corri logo para o Davi. Ele falou, então vamos marcar esse podcast. Teve que ser operada de urgência devido à ruptura do ligamento patelar. Esse ligamento, que a gente chama também na literatura de tendão patelar, mas que a terminologia mais correta é um ligamento, porque ele está ligando ali a patela até um ossinho da tíbia, que é a tuberosidade anterior da tíbia. Por isso é chamado de ligamento, mas passando da semântica, ele também faz esse movimento de extensão do joelho. Do tendão, como seria chamado, ele vai ligar o músculo até uma estrutura óssea que vai causar atração. Então é como se fosse a extensão do músculo. Certo. Ele é a corda do músculo que traciona uma estrutura. Então esse ligamento ele sofre muita pressão, né? Foi o caso de Graciane, onde ela lesou o ligamento patelar. E a gente tem outros exemplos de outros atletas que tiveram o mesmo problema e às vezes não atletas. Sim. E essa hiperpressão, essa tração excessiva, essa força excessiva em cima desse ligamento fez com que ele rompesse. Eu vi que foi na hora que ela estava dançando e agachou, né? Algo que teoricamente para ela seria uma coisa bem simples, né? Exato, e aí por isso que a gente fica nessa polêmica, né? Pô, mas não foi uma força excessiva, ela estava dançando, ela agachou quando ela foi voltar. Isso. Mas a gente precisa lembrar que múltiplos fatores podem levar a essa lesão. Ela pode ter microtraumas, então esforços repetitivos, sem estar muito bem condicionado. O músculo precisa condicionar adequadamente, não só para uma performance como o halterofilista, por exemplo. Ele precisa de uma força com mudança abrupta de movimento. Então esse freio... Acho que foi no caso dela. No caso dela, né, quando ela foi agachar e levantar. Então ela precisa estar muito bem condicionada para esse freio do nosso joelho. Quem vai frear o nosso corpo é o quadríceps. Sim. Movimentos abruptos de aceleração, desaceleração podem levar à ruptura. A gente vê que na hora que ela está dançando, ela agacha e faz uma força para voltar o corpo, bem intensa, né? Para poder voltar. E se eu não me engano, ela estava com o sapato ali que talvez não estava muito estável, né? Então isso fez com que ela exercesse muita força sobre o quadríceps e aí arranca aquele tendão ou ligamento do osso. E aí tem uma lesão do ligamento patelar que, quando ele tem um afastamento muito grande, não cabe um tratamento conservador. Isso que eu ia perguntar. Então, às vezes pode ser cirúrgico ou não. Nas lesões parciais, ou lesões que rompem apenas algumas fibras do ligamento, a gente pode ter um tratamento conservador. Existe também uma possibilidade de ter uma ruptura completa, mas que não houve um afastamento. Sim. Então a gente consegue manter o tratamento conservador, mas tem um grande problema. O tratamento conservador vai levar a um longo período de afastamento. Ela precisa imobilizar, precisa então passar por um processo de reabilitação e o retorno às atividades esportivas vai ser muito lento. Isso vai fazer com que ela tenha mais dificuldade de retornar à atividade esportiva, que é o que ela mais quer. Sim. Provavelmente um atleta dessa que dança, que faz outras atividades, que é halterofilista. E geralmente os halterofilistas têm um certo vício, né, no esporte. Eu tenho alguns atletas que se ficarem... Não sou não, já tenho vício também pela musculação, a dependência mesmo. E alguns que ficam 10 dias às vezes, né? 10 dias sem poder malhar. Você fala de um tratamento que vai ficar 21 dias às vezes que a gente faz
uma aplicação que a gente pede para pegar um pouquinho mais leve. Pode até pegar a mesma intensidade, né? Voltar ali a praticar com a mesma intensidade para o membro superior, braço, peito, mas o membro inferior precisa acalmar um pouco. Ainda assim, esses atletas ficam desconfortáveis, né? E no caso dela mesmo, foi melhor a cirurgia, né? No caso dela, foi melhor a cirurgia, uma reabilitação mais rápida. O fato também de ser uma rotura completa do ligamento patelar especificamente, cabe um tratamento cirúrgico. De fato, a qualidade é melhor, o retorno é mais adequado e mais rápido. Então, esses pontos que levam a gente a pensar na cirurgia. Falar em retorno, porque assim, eu fico pensando, né, como é que tá sendo para ela nesse momento. Eu imagino comigo, que não sou atleta, mas eu gosto, eu sinto a necessidade de estar ali treinando. Imagina ela ficar sem treinar, né? Para ela já deve ser um sacrifício ficar 2 dias, imagine mais dias. Nesse caso cirúrgico, quanto tempo? Geralmente, obviamente, que depende muito, né, de pessoa para pessoa, demora para ela começar a retornar, assim, sem atividade zero e começar a retornar? O grande problema é que quando ela opera, ela também precisa passar por um período de imobilização. Certo. E ela vai começar a fletir o joelho progressivamente. Porque você precisa manter aquele comprimento do tendão depois que você reconstrói, sutura. Então você reinsere o tendão no osso, faz um enxerto. Então a gente utiliza um tendão, que é o tendão do grácil ou semitendíneo, que fica ali no meio do joelho, que também ajuda na flexão e na rotação. Nas lesões grandes, extensas, a gente precisa utilizar esse enxerto. Nas lesões mais agudas, a gente pode ficar sem esse reforço, né? Então, sem esse recurso. Então, no caso dela especificamente, foi feita a sutura transóssea para manter o tendão preso ao osso, o osso da patela. Nesse caso, ela vai precisar gradativamente ir fletindo o joelho. Semanalmente, ela vai ganhando 30 graus, 15 graus de flexão de maneira progressiva, até conseguir fletir 90 graus, em torno ali de 45 dias, e aí partir para 120 e até a flexão completa com 3 meses, mais ou menos. Então não é uma recuperação fácil, é uma recuperação lenta, que o paciente acaba tendo uma atrofia muscular no Então, peraí, pós. deixa eu ver se eu entendi. 3 meses, então, para ela começar a voltar às atividades. Exatamente. Mas tem algo aí no meio do caminho que é uma reabilitação precoce com a fisioterapia feita logo no pós-operatório, com vários recursos que evitam o que a gente chama de inibição muscular artrogênica. A gente tem até um trabalho publicado sobre isso. Thiago, quando ele foi para a França, né, ele trouxe essa ideia também. Então a gente estudou sobre isso, que causa inclusive uma impressão de que tem uma ruptura de menisco, porque ele causa um flexo do joelho. O joelho fica semifletido sem conseguir esticar. Sim. Essa é uma das causas dessa inibição e leva a uma atrofia muscular severa, que não é simplesmente por ficar parado, é uma resposta do próprio nervo, é uma resposta neurológica. Então tem 2 motivos aí, né? O fato de ficar parado e mais essa questão, né? Isso, porque o nosso cérebro ele fala para o joelho, eu quero que você fique parado. Entendi. E aí a forma de ele falar isso é não deixar o músculo movimentar. Perfeito. E aí o músculo atrofia, daí uma resposta secundária. E isso leva a muita dificuldade, porque às vezes a gente só mexe no joelho, o paciente sente um pouquinho de dor, fica um pouquinho mais inchado, e ele já percebe que o músculo atrofia em comparação ao lado oposto. E isso causa uma reabilitação mais lenta. Por isso o fisioterapeuta tem que ter muita seriedade no tratamento, tem que ser muito bem capacitado, entender bastante de cada patologia, de cada cirurgia. É importante essa comunicação com o médico, Sim. Justamente para Uma equipe multidisciplinar, né, que a gente defende bastante, para que a reabilitação seja boa, seja correta, adequada, e ela consiga evitar essa inibição muscular. E aí ela vai ter uma atrofia mais controlada, mas é inevitável. A alimentação também entra aí numa questão super importante, né? Para a manutenção dessa massa muscular, que é inevitável a perda,
mas que é importante também, assim como suplementações, vitaminas e minerais, que vai ajudar ela a voltar mais rápido, mas é um processo, né? Infelizmente, treina, é difícil ganhar músculo, mas para perder É rápido. é em 1 minuto, né? No caso dela, doutor Davi, você acredita que ela consiga voltar à performance que ela fazia? Por exemplo, os treinos super pesados, ela, né, agachava mesmo bastante, com um peso bem considerável, você acha? Ou esse tipo de lesão, o atleta não... As técnicas cirúrgicas avançaram muito. Eu tenho muitos pacientes operados com o ligamento patelar rompido, ou tendão patelar, como prefira chamar. E os atletas conseguem voltar à performance normal, a performance pré-lesão, porque passam por um processo de reabilitação também muito bem feito. Hoje, né, a gente tem equipes muito boas de reabilitação. Antes a gente tinha um problema, talvez até por entendimento. Então tinha muita técnica que a gente chamava de eletroterapia, que é só o estímulo com o TENS ou dos aparelhos, sim. que fazem parte da reabilitação, para estimular esse músculo a contrair logo, não deixar ele ficar inibido, mas precisa fazer uma cinesioterapia muito bem feita, que é fazer esses movimentos controlados, que não vão estressar o enxerto, mas vão permitir uma contração muscular natural, Sim. da mesma forma que precisa para andar, para se movimentar, não só por estímulo elétrico, que ele tem que ser secundário ali, ou um auxílio nesse processo de recuperação. Isso é muito importante e hoje a gente tem muita gente boa, fisioterapeutas do esporte, educadores físicos que entram ali num tempo mais precoce hoje para já ir fazer algumas atitudes funcionais que vão permitir essa reabilitação sem a perda de uma atitude futura, Sim. hoje uma propriocepção. Então é muito importante essa reabilitação precoce. As técnicas cirúrgicas também, o entendimento, os enxertos, os Pois vão implantes, evoluindo, né? vão evoluindo, a gente fala muito isso no futebol, né? Como era antes, você nem reabilitava direito, mobilizava muito. Hoje a gente vai suspendendo essa imobilização cada vez mais precoce também. Vai pro movimento, né? E os aparelhos, né? A gente vê que Neymar usou também muitos aparelhos. Aqueles campo aparelhos eletromagnético, ali, no caso que a gente tem lá na clínica Humani, que a gente entraria usa no muito nos momento? atletas. Então, lá na clínica, para própria reabilitação pós-operatória, como no caso de Graciane, a gente já poderia utilizar o campo eletromagnético, que ajuda nessa inibição muscular, evitar que o músculo atrofie, a gente já estimula a contração muscular. A gente utiliza o laser de alta intensidade, também já estimulando a cicatrização do tendão. Então, essa tecnologia ajuda muito, né, na reabilitação. Maravilha. A outra polêmica também que a gente viu, não sei se você chegou a ver, que ela teve a lesão, entrou em cirurgia, quando ela saiu, ela estava 20 quilos acima do peso. E aí foi maior, ela subiu na balança, né? E aí eu recebi alguns pacientes me encaminhando. E eu acredito muito que seja em função das medicações, né, dos corticoides que ela está aí tomando. Você pensa em outra possibilidade? Tem a questão dos remédios que ela está utilizando. Ficou muito tempo também deitada, parada, se alimentando mal. E a gente sabe que esses atletas que performam, eles têm uma dieta muito regrada, né? Muito regrada. É praticamente uma ração ali todo dia, né? Não sei quantos dúzias de ovos que ela come no dia. Então, muita proteína, pouco carboidrato. E até usa carboidrato ali quando vai fazer o treino, né? Mas durante essa estadia hospitalar, ela não vai conseguir, provavelmente vai consumir uma quantidade de calorias carboidrato, né? maior. Esse medo de perder massa muscular talvez induza a um consumo grande de calorias. Sem o gasto calórico. Sem gasto calórico. Né? Então, esse balanço que é difícil de ajustar muitas E vezes. junto com as medicações, né? Acredito que tenha realmente levado a isso. Sem dúvida. E aí a gente entra nessa questão. Ela, com a dieta que pode levar a alguns distúrbios, também levando ao risco de aumento de lesão. Você que trabalha muito com nutrição sabe sobre esses distúrbios metabólicos dos atletas.
Então, provavelmente deve ter tido algum problema também. O que é que você acha? No caso dela, assim, eu não acompanho, né, muito o que me chama muita atenção e às vezes que ela postava era muito consumo, assim, de proteína. Eu pouco via o consumo dela de frutas, é, vegetais, era muito mais voltado mesmo para o básico, frango, batata doce e ovos. Para a hipertrofia, né? Acredito que a deficiência também, não sei como é que ela fazia, mas às vezes as pessoas têm uma monotonia alimentar, pouca diversidade, né? Então isso leva com certeza a algumas deficiências que podem ocasionar isso, né? E a vontade de manter-se magra também. Pode causar esse desbalanço entre o consumo Não, e a total. necessidade. Total. Eu não vejo muito no caso dela, né? Até porque ela fazia superávit lá em cima. Mas até com a quantidade de massa muscular, né? Mas sim, muita gente com com baixo consumo, né, de calorias, com certeza apresenta muitas deficiências. E às vezes a gente olha e a pessoa acha que ela está extremamente saudável e quando a gente vai ver, não é aquela realidade que reflete nos exames. A outra coisa também que eu fico pensando é agora, nesse momento, como psicóloga também, é o quanto que isso não está levando e o quanto que isso não vai ser ruim, né? Que ela vai ter que ter uma equipe ali atrás para que ela não entre literalmente numa depressão, porque ela vive, né? O trabalho dela é através do corpo, ela vive muito isso e agora realmente se vê com várias limitações. Se a gente pensar assim, ó, cirurgião de joelho é muita limitação, é não poder dirigir, não poder, tanta coisa, né? Pois é, eu estava falando numa entrevista justamente isso, que o joelho ele liga duas articulações, tornozelo, quadril, e ele contribui para os movimentos primitivos do nosso corpo. Ele que vai permitir a gente agachar, a gente pegar um objeto no chão, até para ir no banheiro a gente precisa do joelho. E por isso até que a gente falava muito antes, não suba escada, não agache. Mas são movimentos primitivos, a gente não tem como evitar. O que a gente precisa é condicionar o corpo para que consiga fazer esses movimentos. E uma paciente dessa que operou o joelho, alta performance, sempre se alimentando bem para ganhar massa muscular, que quer malhar 2 vezes por dia talvez, o exercício diferente. O objetivo dela é ficar grande mesmo, né? Com a massa muscular bem robusta, né? Bem robusta. E então, de fato, esses pacientes ficam bem tristes, com bastante depressão. E ó, que não precisa ser profissional como ela. Eu já tive atletas, médicos inclusive, que malham, assim, são halterofilistas por hobby e que tiveram, por uma pequena dor no joelho, tiveram que diminuir um pouco a intensidade. E me ligavam chorando, triste, quase entrando em depressão, com a vida toda arrumada, mas por causa do simples fato de não conseguir malhar na mesma intensidade. Então realmente mexe muito. O corpo, estética e exercício físico, esporte, mexe muito com a nossa cabeça, né, do ser humano. E a gente precisa estar trabalhando isso. Você como psicóloga, talvez nesse momento consiga intervir. Porque um dado interessante é que o atleta, quando ele não consegue voltar na mesma intensidade, nem sempre é por culpa da cirurgia ou pela reabilitação inadequada, é cabeça, medo. A mente é a maior limitação, né, gente? Sem dúvida. E eu tava aqui pensando, por ela ser um atleta, né, por ela ter uma boa massa muscular, uma vida ativa, você acredita, você percebe que a recuperação é mais fácil, mais rápida ou não tem nada a ver? O mais importante é que a gente esteja forte antes da cirurgia. Quanto mais forte o músculo tiver, a atrofia muscular adequada, melhor vai ser o pós-operatório. Por isso que a fisioterapia ela não começa depois da cirurgia, ela começa antes. Eu tenho que já começar reabilitando, já fazendo um trabalho muscular para que eu consiga operar e esse paciente ter uma reabilitação satisfatória. No caso dela, com lesão traumática aguda, com necessidade cirúrgica aguda, obviamente que ela não vai ter tempo para fazer isso
a maioria das lesões, como ligamento cruzado anterior, lesões meniscais, que a gente chama de eletiva, que a gente programa para fazer a cirurgia, aí sim a gente precisa seguir esse protocolo. Uhum. E esses pacientes que têm uma boa assistência, por ser atleta, por ter muita gente envolvida, então geralmente tem uma equipe multidisciplinar. É o caso dos atletas profissionais de clube, federados. Sim. Então vai ter o psicólogo, como a gente falou antes, vai ter um nutricionista, vai ter um fisioterapeuta bom ali todo dia com ele, às vezes ligando para ver se ele está fazendo a contração muscular, mexendo o pé, fazendo dorsiflexão, flexão do pé. E também depois o educador físico seguindo na sequência para conseguir manter a força muscular e o trofismo. E se a gente conseguir manter esse músculo forte, uma amplitude de movimento adequada, a gente consegue voltar mais rápido. Aí vai depender dessa equipe multidisciplinar que vai fazer toda a diferença. Perfeito. A minha outra pergunta é, nesses casos que as pessoas ficam um tempo, né, sem atividade física, por exemplo, um joelho que você opera, acontece, né, que está falando, a atrofia um pouco muscular. Depois que ela retorna à atividade, os dois músculos, eles acabam, essa musculatura acaba voltando igualmente ou você sente que fica uma diferença durante muito tempo? Esse é um dos critérios de retorno ao esporte, que a gente precisa que o músculo esteja muito próximo do músculo oposto. Aí existem alguns testes funcionais do exame físico, pular, conseguir resistir ao movimento, pular 3 vezes para frente, alternando. E também existe uma das possibilidades é usar uma máquina chamada de isocinético, que a gente faz a extensão do quadríceps sobre resistência, compara com o outro lado, ele tem que ter a mesma capacidade, a mesma força. Tá, mas quando eu falo assim, é visivelmente. Porque assim, no caso dela, ela é de corpo, né? Assim, ela trabalha com a estética. Visivelmente, a gente sempre percebe uma diferença logo depois da cirurgia. Ah, sim. Não, até aquele terceiro mês, quarto mês que ela ainda está conseguindo já começar a andar, mas ainda não está tendo uma carga muito intensa, você percebe claramente a atrofia. Existem pacientes que conseguem recuperar mais rápido, chegar com 6, 7 meses, 8 meses, e aí o músculo começar a ficar muito próximo do normal, mas tem gente que fica um bom tempo, e a gente vê muito isso em ligamento cruzado anterior, que teve ruptura do ligamento cruzado anterior, e tem alguns atletas que começaram a reabilitação precoce, tiveram uma boa alimentação, mas tem algumas causas genéticas, intrínsecas, que fazem com que o atleta tenha essa atrofia e demore muitas vezes. E aí acontece muito aquela dor anterior no joelho, que a gente chamava de condromalácia, que hoje a gente chama de síndrome da dor anterior do joelho, que vai levar uma dor que é decorrente dessa falta de força do músculo quadríceps, levando uma sobrecarga anterior. Não é só cartilagem, né? Essa é a maior controvérsia. O problema da cartilagem, a gente bota a culpa ali Sofria com isso. na cartilagem. Quando eu era adolescente, eu bem magrinha, e meu pai é ortopedista, né? E aí eu tinha muitas dores. Aí ele falava, vai treinar, né? Essa magrela, vai treinar, vai criar músculo, vai criar... Vai criar músculo nesse joelho, né? Ao redor ali. E aí eu ficava rindo, eu ficava indignada, chorava, e faz todo sentido, né? Desde que eu comecei a treinar e realmente criei, obviamente pouca, né? Mas criei uma musculatura, não apresento mais dor nenhuma e nenhuma limitação. Exatamente. Ter esse pensamento é que é muito difícil. Às vezes a gente conversa muito com o paciente. Você precisa fazer exercício físico, precisa fazer exercício de resistência. Muitos perguntam, basta caminhar? Eu caminho, eu faço exercício físico. Mas quando a gente pergunta, não, eu só caminho, eu caminho 2 vezes por semana. Ou, não, eu comprei uma bicicleta, estou fazendo uma bicicleta, é muito comum. Mas os exercícios que a gente precisa, principalmente após 40 anos de idade, a gente vai perdendo força muscular, então a gente precisa fazer exercícios de resistência. Tem que ter ali um peso, ou que seja com o próprio corpo, uma calistenia, mas tem que ter movimentos excêntricos, né, e concêntricos para que a gente consiga formar fibras contráteis. No caso de Graciane, por exemplo, que a gente estava discutindo,
ela fez um movimento excêntrico. Então o músculo estava alongando Sim. ao mesmo tempo que contraindo. Sim. Então ele alongou demais com a contração. agachou, né? Quando ela agachou, fez um alongamento. Você vê que ela agacha bem, né? Claro. Numa amplitude alta, depois ela contrai abruptamente. Então essa força excêntrica levou à rotura. Então a gente precisa fazer treinamentos também de fortalecimento excêntrico. A gente precisa fazer exercício de agachamento, o leg press, né? E todos os exercícios que a gente faz de abdução para trabalhar a região posterolateral do quadril, glúteo, glúteo médio, glúteo mínimo, adutores. A gente não pode esquecer esse grupamento muscular. Eles precisam estar muito bem balanceados. E os estabilizadores pélvicos, abdômen, o próprio glúteo, então toda a musculatura que vai causar essa estabilização. A musculatura ali não foi, viu, nesse caso. E aí, a gente entra nesse ponto, realmente. Então, se não foi o músculo, a gente olha para o músculo dela, pô, tá muito bem condicionado, muito bem trabalhado. Falta de agachamento, com Não certeza não foi. Mas aí tem as questões metabólicas. Será que essa dieta estava realmente boa, adequada, apesar do excesso de proteína? Mas será que isso não levou a algum distúrbio metabólico? E eu penso também, os treinos que haviam sido feitos, estavam sendo feitos, né, na musculação, né? A amplitude, a carga também, né? A execução, são coisas que a gente tem que realmente avaliar, né? E será que ela estava adaptada para aceleração e desaceleração nessa intensidade? Sim. Então isso também é outro ponto. Por isso que quando a gente vai começar uma atividade, é importante a musculação, a gente tem que fazer a musculação, mas trabalhar a musculatura, o grupamento muscular relacionado ao esporte, também ajuda muito, né? Evita lesões, então é uma forma de prevenir. Eu, por exemplo, eu faço muito academia, né? E aí eu comecei a sentir uma necessidade de um cardio, porque quando eu precisava, comecei a ver que o corpo não estava respondendo. Então eu fui para o beach tennis, falei, não, além da musculação, eu vou para o beach tennis. E aí eu comecei a sentir algumas dores, algumas coisas que eu não sentia. Aí eu comecei a perceber isso, né? Que a musculação você fica mais naquela coisa. Não tem o que você falou, né? O que ela teve, o parar, o levantar, Exato. É diferente, né? É diferente. Então, se você quer ser um atleta profissional, precisa fazer um trabalho biomecânico focado no esporte. A gente tem alguns grupos, eu encaminho para alguns grupos que fazem esse trabalho. Muitos educadores físicos já têm essa consciência hoje. Eu trabalho muito com alguns atletas de jiu-jitsu e alguns fisioterapeutas imitam as atitudes de jiu-jitsu e trabalham aquele grupo muscular que percebe que está mais deficiente, justamente para prevenir a lesão e também muitas vezes para o próprio tratamento. E falando de Graciane, a gente já falou que distúrbio metabólico a gente fica desconfiado que talvez não seja. O treino muscular, acho que ela tinha um bom acompanhamento realmente, mas na mulher a gente tem outras questões. Diferente do homem, a mulher tem muitas alterações hormonais, né? Então quando ela vai chegando na certa idade também, vai chegando ali nos 50 anos, começa a ter alterações hormonais. E antes disso, também existe a questão das terapias hormonais, que hoje são válidas. A gente entende que o paciente está no centro do tratamento. A gente não pode ignorar um desejo de um paciente, uma certa flexibilidade para o que se deseja, né? A gente vê muitas discussões, muitas críticas, não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, mas a gente sabe que hoje existem outras questões, né, envolvidas, né? Assim como a gente tem na estética, né? Cirurgias plásticas, nosso corpo, a gente tem o direito de ter a terapia que a gente deseja baseada no conhecimento dos riscos e benefícios. Mas no caso de um atleta, a gente sabe que o uso das terapias hormonais, mesmo que bem feitas, tem efeitos colaterais, né? As entrelinhas, elas estão ali muito claras. A gente vai fazer essa terapia, mas existe esse risco aqui, pode ser pequeno, mas existe. E um deles é aumentar o risco de lesão, a fragilização dos ligamentos e tendões está muito clara.
Eu já tive. Interessante. Eu já tive. Interessante essa informação, né? E eu já tive, inclusive, atletas que tiveram lesões com baixíssima energia. Fizeram terapias hormonais com muitos ciclos, né? E antes era feito de maneira irresponsável. A gente está falando do uso Altas dosagens, altas dosagens, né? De maneira aleatória, sem um acompanhamento. sem análise de exames, né? Que é muito diferente de como é hoje. Sim. Então, com o simples chute da bola, não precisou chutar a bola com energia. O simples chute da bola fraturou a tíbia. Nossa. Então, eu operei a perna do paciente, que apenas chutou a bola. Um paciente muito forte, né? Que fez uso das terapias e a gente sabe que pode fragilizar, sim. É um dos riscos do uso inadvertido. E também a falta, por exemplo, uma mulher na menopausa também pode levar a uns problemas na cartilagem, a osteoporose, não é isso? Exato, exato. Então, tanto a deficiência pode levar a risco de lesão, então, por isso que existe hoje esse entendimento das terapias hormonais, que é justamente para quem precisa, para quem tem deficiência, e vai evitar lesões quando a gente consegue ajustar esses hormônios, mas também o uso excessivo e inadvertido também pode fragilizar e é um dos riscos. Tem que ter a mão correta, né? Nem pouco, nem 8, nem 80. Assim, tem que ter o equilíbrio. Exatamente. E isso é importante, você ter uma equipe que você confia, profissionais éticos, né? Para fazer todo esse manejo ideal, né? Exato. Eu já tive lesões multiligamentares também, que foram causadas por um simples pular de uma bancada, justamente porque né? Básica. o joelho ele resiste bem, mas quando você tem um ganho de massa muito rápido, ao longo de um tempo curto, né? Então você acaba também Com uso hormonais, condicionando obviamente, tudo. né? Isso. E aí o uso hormonal tem os seus riscos. Sim. Né? Eu conheço pelo menos uns 3 atletas que lesaram o ligamento cruzado anterior com baixa energia, justamente por excesso de peso, de massa muscular, mas a fragilização também causada pelo hormônio, ela não pode ser ignorada. Sim. Por isso tem que ser um uso muito bem responsável, tem que estar ali monitorando os exames. Obviamente que hoje é como se faz na grande maioria dos casos, mas podem ter casos que perde um pouco a mão e pode levar a esses riscos. Perfeito. Eu acho que foi bem esclarecedor o nosso bate-papo, né? Espero que você aí também tenha gostado bastante e tenha entendido um pouco sobre esse caso aí que mobilizou aí um pouquinho o Brasil. Exatamente. E para você que está assistindo, não deixe de curtir o canal, porque isso nos ajuda bastante, isso nos alegra ver você aí perto, assistindo e curtindo. Também se inscreva para acompanhar e também estar recebendo notícias dos próximos episódios. É um grande prazer estar aqui. Estamos sempre trazendo mais conteúdos inovadores que possam fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Com certeza, foi maravilhoso. Siga também as nossas redes sociais, no Instagram, né, @clinicalmoney, e até o próximo episódio. Até breve.